paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres cristãs que trabalhavam muito na obra de Deus, mas tiveram um desentendimento muito sério. E isso trouxe alguns aborrecimentos para a igreja de Filipos e para o apóstolo Paulo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, está escrito: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Evódia e Síntique eram duas conceituadas mulheres que tinham grande destaque na igreja cristã de Filipos. O nome delas aparece no Novo Testamento, mostrando que elas viviam em constantes conflitos, pois uma tinha problema com a outra. Então o apóstolo Paulo exortou que elas resolvessem o problema, para que a obra de Deus continuasse a progredir naquela cidade. Evódia e Síntique eram verdadeiras cristãs. O texto deixa claro que ambas eram ativas na obra do Senhor. Elas trabalhavam arduamente, juntamente com o apóstolo Paulo, com Clemente e outros companheiros, na causa do reino de Deus. Leia Filipenses 4, 3. Elas eram bem-sucedidas economicamente e tinham tudo para alavancar a igreja de Filipos. No entanto, essa liderança estava sendo comprometida, talvez pelo excesso de autonomia, de boas condições e da própria ambição com que cada uma se revestia. Não existe outro texto bíblico que revele algo mais sobre a contenda entre Evódia e Síntique. Na verdade, nada mais é dito, nem mesmo o que causou o tal problema. A Bíblia não esconde pecados e fraquezas dos cristãos. Pelo contrário, ela muitas vezes aponta pecados cometidos por muitos desses homens e mulheres de Deus. Mas neste caso não foi descrito qual era o problema. Entendemos que não foi da vontade de Deus que fosse revelado o motivo da desarmonia entre elas. Na época do ocorrido, Evódia e Síntique não sabiam que seus nomes estariam escritos em um livro e que gerações futuras teriam acesso a este fato. Elas pertenciam à igreja de Filipos, que foi a primeira igreja da Europa, aquela que começou com a conversão de Lídia. É interessante observar que foi um grupo de mulheres que deram início a esta igreja quando o apóstolo Paulo chegou à Macedônia, orientado pelo Espírito Santo. Na antiga Macedônia, as mulheres tinham mais liberdade e oportunidades em comparação com muitas outras sociedades da época. Elas estavam ativamente envolvidas em atividades econômicas e ocuparam posições de destaque no comércio. Essas mulheres eram empresárias habilidosas, envolvidas em empreendimentos comerciais e estabelecendo seus próprios empreendimentos. Seu espírito empreendedor e perspicácia nos negócios foram amplamente reconhecidos. Elas também desempenharam um papel importante na vida religiosa e cultural. Elas estavam envolvidas na construção de templos e participavam de cerimônias religiosas. Suas contribuições para o estabelecimento e manutenção de locais sagrados foram importantes e demonstraram sua influência e dedicação às práticas religiosas.
As mulheres da Macedônia também estiveram envolvidas na fundação de cidades. Elas participaram ativamente do planejamento, desenvolvimento e governo de novos assentamentos. Suas contribuições para a urbanização foram fundamentais para moldar a paisagem e as estruturas sociais da região. É importante notar que esses relatos históricos retratam um determinado período e contexto, enquanto as mulheres na antiga Macedônia eram conhecidas por suas personalidades fortes e seu envolvimento em várias atividades. Os papéis e oportunidades disponíveis para as mulheres podem ter variado em diferentes classes sociais e períodos de tempo. É muito comum as pessoas terem problemas com relacionamentos, seja em casa, no trabalho e até mesmo na igreja, por carência emocional, desejo de aparecer, de serem estimadas ou por serem difíceis de lidar e gostarem de discussões. Algumas evódias e síntiques, em vez de ajudar, acabam se tornando empecilhos, mas precisamos ser totalmente dependentes de Deus para que Ele possa nos ajudar a resolver tais problemas, pois podemos contar com o poder de Deus para nos ajudar nas diversas situações que teremos que enfrentar durante toda a nossa caminhada aqui na terra. A Bíblia nos lembra que não é por força ou violência, mas pelo poder do Espírito Santo que venceremos as batalhas travadas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A Bíblia não fala o motivo, mas podemos perceber que uma estava magoada com a outra, ou invejasse algo que a outra possuía. Pode ser que estavam em guerra há tanto tempo e nem se lembrava mais o motivo da contenda. O problema particular dessas mulheres estava manchando a imagem daquela igreja. Não há dúvidas de que a igreja filipense estava sendo afligida pela desunião. As discórdias dessas mulheres parecem ter afetado a comunidade. Elas faziam parte da equipe de evangelismo do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Pregavam o evangelho e propagavam o nome de Cristo. Na carta dirigida à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, na intenção de ajudar, exorta essas duas mulheres a seguir o exemplo de Cristo e andar em humildade, comunhão, mansidão e perdão. Jesus, mesmo sendo Deus, tomou a forma de servo para agradar ao Senhor. O conflito vivido por estas duas servas do Senhor podia destruir tudo que já tinha sido construído naquela igreja. Elas eram importantes para a igreja, mas a contenda entre elas estava passando dos limites. Infelizmente, isso ainda acontece em nossos dias. Desentendimentos, muitas vezes, por causa de uma decoração, por causa de um evento, de uma oportunidade. Muitas amizades são destruídas por pouca coisa. Se não vigiarmos, acabamos deixando os ciúmes, a inveja entrar em nossa vida, destruindo amizades, envergonhando o evangelho e caindo na boca do povo, perdendo a credibilidade. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer a velha criatura. Discordar é normal e faz parte dos relacionamentos. Onde estiver o ser humano, ali estará o conflito. Deus criou-nos à sua imagem, mas também nos fez únicos.
Assim, alguns de nossos pontos de vista e opiniões diferem dos das outras pessoas. Cada um tem suas peculiaridades, sua visão e percepção da realidade, suas ideias que às vezes não se ajustam com as de alguém em um grupo. Isso não é errado. Às vezes é necessário para se trazer justiça onde há injustiça. Pensar diferente pode conduzir à criação de alternativas, à correção de injustiças, à renovação do pensamento e da ação. Mas o problema dessas mulheres não era esse. Faltava ali respeito e amor na maneira como expunham os pensamentos, não conseguindo nunca chegar a um acordo. A igreja precisava de paz. A paz representa o conjunto dos bens que podem rodear uma pessoa ou uma sociedade, para que seja feliz e tenha sucesso. As duas eram batalhadoras, mas viviam em desarmonia e precisavam tomar uma posição porque estavam dando mau exemplo na comunidade. Com isso, aprendemos que precisamos de calma e principalmente do auxílio do Espírito Santo para que possamos perdoar, respeitar e continuar lutando por uma causa maior, que sempre será a propagação do Evangelho e a salvação de muitas almas. O Senhor espera que sejamos instrumentos dele para promover a paz, a harmonia e a reconciliação. A Bíblia não menciona como terminou essa peleja, mas concluímos que ao serem exortadas pelo apóstolo Paulo, elas devem ter resolvido o problema. Assim nós concluímos a história sobre a vida dessas duas mulheres. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Deus abençoe a todos.